que pintou esse quadro atrás de você? Não, São, esse aqui. ah lá, são violetas ou são orquídeas? São flores. É um dos quadros de Monet, né? Daqueles É. dos jardins. Ele pintava jardins. Eu sempre achei lindo. Nossa, muito lindo. Parabéns, arrasou, hein, doutora? Arrasou no quadro, hein? Obrigada. Obrigada. Doutora, mais que um professor aqui, você ganha um amigo. Eu tô aqui com muito carinho, respeito, muita humildade para te ajudar, viu? E, Tá, e, a, doutor. e a nossa Tá. conversa é como se você estivesse aqui na minha frente, a gente comendo um bolo de fubá com café com leite, que não tem coisa mais Um gostosa, hein? café? Um café, não precisa nem pôr Que leite, né? bom. Que bom. Eu não sei. Eu esqueci o nome da funcionária do doutor. Qual que é o nome dela? A Desculpa. Deixa eu até Camila, anotar aqui. a Camila, Camila. é, Sim. Eu passei uma documentação para a Camila aí, doutor. ela já É um mandou, viu? processo Eu que. demorei um pouquinho para Oi? entrar, ela já mandou, e eu demorei um pouquinho para liberar aqui, porque eu tenho mania, eu sou sistemático, eu não sei se a doutora é assim, mas eu abro pastinha, coloco dentro do seu nominho, na pastinha, dentro do dia, tem umas 3 pastinhas para chegar na doutora, então eu sou bem organizado, né, para não perder, né? Bom demais. Então, eu estou um pouco perdida no segmento. O que acontece? Os É, meus clientes são a Breda e o Orlando, né? O pessoal entrou com uma ação aí de usucapião contra eles e perderam, né? Na época, o que acontece? Eu mandei aí a sentença, o resultado do recurso que eles apelaram, já transitou em julgado porque eles chegaram a tentar subir com ela para o STJ e foi entendido que o pessoal que entrou não tinha o direito da usucapião, né? Mas o que acontece? Eles continuam no lugar. continua na posse do Aí, imóvel, né? isso, porque lá é assim, doutor, deixa eu explicar. Lá é tipo uma fazenda, e aí pelo processo aí, se o senhor for ver, Bahia Indústria, é uma indústria. E tem algumas construções lá nessa área que seria deles. Os meus clientes, no caso a Brenda, ela arrematou 3 glebas, né, lá dessa terra lá que seria deles, em um leilão trabalhista. Na verdade, não é deles, é do pai de um dos sócios da Bahia Indústria. E foi um dos motivos que tanto o juiz quanto os desembargadores daqui entenderam que eles não tinham direito ao usucapião, que eles sabiam, inclusive, na audiência eles afirmaram que eles arremataram esse pedaço da terra lá e que nem chegaram a fazer inventário. Na certidão do imóvel, não estou com ele em mãos, porque eu tive um problema aqui no site que a gente tira online, mas eu conversei agora à tarde mesmo com a menina lá do cartório, que consta a Brenda como dona dessas 3 glebas de terra, e aí o restante da terra lá, porque lá é uma fazenda, né? Dessa fazenda cafezeiro do pessoal dessa Bahia Indústria, e consta ainda o registro de que tinha um processo de usucapião. Depois disso não teve mais nada. Então eu não sei agora o que fazer, porque eu não acho que seja uma reintegração de posse, já é deles. Eles têm o documento da emissão, está registrado, né? Tem o registro no nome deles no cartório. Aí agora eu estou realmente perdida aí em qual Não, conta comigo, medida doutora. tô. Eu vou te ajudar, viu? Tô aqui para te ajudar. Mentoria é para Tá, isso. tá bom. A doutora está Sim. advogando, então, para quem fez a ação de usucapião e perdeu, não foi? Não, eu estou Não, advogando para quem for, que é uso para os réus. para os réus, tá. Eles ganharam, na verdade eles foram, porque foi assim, doutor, eles arremataram essa terra e deixaram. E deixaram. Porque é um pessoal, assim, vamos lá, falando a grosso modo, lá em Anápolis, é um pessoal, os pessoal dessa Bahia Indústria, uns turcos mais, né, mais antigos e tudo, e aí, assim que eles arremataram, eles inclusive tentaram ir lá várias vezes, mas meio que foram hostilizados. E eles deixaram quieto, não ficaram tentando ir lá. O Orlando, que é o esposo da minha cliente, ele tem fazendas fora, então ele trabalha em outras fazendas também, foram deixando lá como bem deles, né? Já estava lá mesmo, arrematou e não fez nada. Foi em 2004 a arrematação, salvo engano, acho que foi 2004. 2014 eles entraram com a ação de usucapião contra
o pessoal da Bahia entrou contra os meus clientes. E aí, em 2021 para 2022, acabou o processo, reconhecendo que os meus clientes eram donos, não o pessoal que pediu o uso campeão. Tá. E eles, na verdade, foram deixando, depois a gente mexe nisso. Já que está dando confusão, depois a gente mexe nisso. Mas uma pergunta importante, doutora. Quando fez a arrematação no leilão, eles registraram a carta de arrematação? Eles passaram por nome? Sim, tanto assim, eu tô sem a certidão, mas o que a menina garantiu para mim? Consta lá que ela é dona das 3 glebas de terra. Que legal, então consta no cartório de imóveis, eles têm um registro. Isso, o registro. Que legal. E tem também o registro de que tinha uma... Quando eles entraram com a ação de usucapião, eles devem ter registrado lá na matrícula do imóvel, mas consta que é dela. As 3 glebas, não é a fazenda inteira, é um pedaço só. Entendi. Eu sou a favor desse tipo de situação, a gente resolver por partes, não tem jeito, porque quando a gente tem ações boas para usar e deixar abrir mão delas, né? Eu faria o quê, doutora? Qual que é a estratégia que eu criaria, oriento a doutora a criar? Vamos usufruir do que a gente tem de bom. Nós temos, o cliente tem um registro, né? De certa forma tem um registro. Ele tem a propriedade, não de tudo, mas tem. Dessa parte que ele tem o registro, eu faria a reivindicatória. A ação reivindicatória. Por quê? A ação reivindicatória é petitória. Petitória a gente tem 3, reivindicatória, missão na posse e ação de resgate. É mais fácil a gente ganhar, é mais rápida, não se discute a posse, se discute a propriedade. Então eu faria dessa parte a ação reivindicatória. Na verdade o cliente, né, tem que explicar para ele que ele tem o quê? Ele tem um imóvel híbrido, né, que a gente fala. Híbrido porque parte é regular e parte é irregular. Do que está regular, dá para a gente trabalhar com as petitórias, são ações rápidas, ações seguras. Então eu faria uma ação pura, reivindicatória, e faria a outra. A outra seria o arbitramento de aluguel. Por quê? Arbitramento de aluguel? Duas ações separadas eu faria. Porque a ação reivindicatória tem a súmula do Supremo, 487. Numa discussão de posse prevalece a propriedade, né? Prevalece o domínio. Mas a reivindicatória, dependendo se eles souberem fazer uma defesa, ela vai demorar talvez uns 2 anos e meio. Mas por que eu faria o arbitramento de aluguel separado? Porque é uma forma da doutora mostrar serviço com qualidade, mas ao mesmo tempo resolver a situação de forma rápida. Porque a ação de arbitramento de aluguel é cara crachá. O juiz, a juíza, não tem muito o que julgar. Então eles vão conferir se na matrícula o autor da ação ele é proprietário. Se o autor da ação é proprietário, o autor, a autora, a reivindicatória é a ação que vai desocupar. Mas a arbitramento de aluguel é a ação que, com tutela antecipada, vai ser cobrado o aluguel deles, né? E, poxa, o invasor está lá, pensando em fazer os campeões, até fez, perdeu, mas a partir do momento que ele tem que pagar aluguel, nossa, desmotiva e alguns até abandonam. E fora que isso ajuda, desmotivando a fazer os campeão, né? Porque os campeão é uma ação perigosa, porque ela não faz coisa julgada. Eu e a doutora fazemos os campeão hoje, perdemos. Passou o trânsito em julgado, a gente distribui outra, né? Ela não faz coisa julgada material. Mas no caso deles, que já foi entendido que não é nem em relação à questão do tempo, eles não têm o ânimo de dono. Mesmo nesse caso? Mesmo nesse caso, o campeão não faz coisa julgada, passa algum período, curto ou maior, eles podem fazer uma nova ação do campeão, às vezes faz um reurb, tenta fazer um campeão extrajudicial. Então eu faria essas 2 ações, porque, doutora, olha só, é o que a gente tem de melhor, tem um registro. Se tem um registro de parte, vamos trabalhar com a reivindicatória e a ação de arbitramento de aluguel. É uma ação para desocupar e a outra ação é para pagar aluguel e forçar que eles abandonem o imóvel, ou pelo menos atrapalhar se eles forem fazer uma reurb, se eles forem tentar fazer um novo uso campeão. São ações estratégicas, né? E aí, para entrar com essa uso campeão, teria que ser quanto tempo? Teria que ser novamente o período de posse, né? Que é, tipo assim, é como se tivesse zerado o período de posse, é isso? É que o problema qual que é? Hoje tem a possibilidade da posse suplementar, né? Hoje eles distribuem os campeão e o tempo que o uso campeão demorar vai ser contabilizado para efeitos de posse. Isso aí é um perigo, né? Porque eles ficam lá, talvez eles fiquem 1 ano, 2 anos. Eles distribuem a ação dos campeão e pedem que o tempo de posse seja completado no decorrer do processo. Ou pior, que eles podem fazer, viu, doutora? Eles podem fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins e vender para um terceiro.
Ou de forma real ou de forma simulada. E esse uso capião seria feito em nome de terceiro, entendeu? Pelo que eu pesquisei aqui recentemente de ação, não teria nada, né? Não tem nada protocolado. Tem, o trânsito em julgado foi em 2021 desse... Doutora. Agora deu certo. Voltou. Eu fui olhar depois. Não, fica tranquilo. Eu achei que tinham ligado para a doutora, porque às vezes a gente tá, né? Aí liga, cai, a plataforma derruba. Foi lá o documento. Agora que o senhor falou, eu fiquei meio desesperada, doutor, de verdade. Não fica não, sabe por quê? Porque notícia boa, ó. O pior seria se esse imóvel estivesse enrolado, ele comprou no leilão, não conseguiu averbar ou registrar, não conseguiu fazer nada no cartório de imóveis. Aí era uma situação ruim, porque nós estaríamos no limbo possessório. Ele não teria registro e nem posse. Nossa, aí é difícil. Aí a gente teria que fazer o quê? Uma possessória inventada, para ver se dá certo. É um tiro no escuro. Mas graças a Deus não, ele conseguiu pegar a carta de arrematação e conseguiu registrar. Não foi tudo, mas foi parte. Ou seja, dá para a gente trabalhar bastante nisso, né? De cara, nós já temos duas ações. Arbitramento de aluguel, que é uma ação que é cobrada algo em torno de R$10 mil, e a reivindicatória. A reivindicatória que é cobrada hoje o valor de 12 até 16 mil, né? Dependendo do valor do imóvel. Ou seja, são duas ações importantes que dá para fazer o quê? Dá para ganhar, né? O arbitramento de aluguel não vejo muita dificuldade em ganhar. Vamos ganhar sim. Agora, a outra ação reivindicatória também. É só importante deixar claro que não trata-se de uma ação possessória, mas sim petitória. Deixar bem claro isso, né? A doutora poderia usar até um outro nome. Poderia usar emissão na posse. Também está correto. Porque a emissão da posse, eles querem a posse pela primeira vez. Quando eu compro imóvel no leilão e nunca tive a posse, é emissão da posse, eu quero a posse pela primeira vez. Mas a jurisprudência, ela tem esclarecido que a reivindicatória ou emissão da posse dá na mesma. Já que isso aconteceu no Brasil de 10 anos para cá, eu prefiro usar reivindicatória, e pode pôr um tracinho, emissão na posse, alguma coisa assim, do que emissão da posse pura, porque pega um juiz ou uma juíza ruim e tá cheio, ele pode fazer confusão, né? Ele pode fazer confusão em emissão da posse e achar que emissão da posse é possessória. E não pode, a gente não pode ir por esse lado. Tem que ir para o lado da propriedade, porque é onde nós vamos ter vantagem, né? Então, aqui no caso, não seria reintegração, nada disso. Não seria. Seria eu entro em desfavor com uma reivindicatória traço pura, emissão na posse. Traço emissão na posse, né? Reivindicatória pura? Reivindicatória pura. Por quê? Nós não vamos trabalhar o arbitramento de aluguel dentro da reivindicatória. Por quê? Os juízes, principalmente onde a doutora está, o que eles estão fazendo? Na hora que a doutora pede tutela antecipada ao arbitramento de aluguel, eles negam. Eles falam que não dá para antecipar o arbitramento de aluguel, que é injusto, tem que dar o contraditório. Por isso eu oriento fazer uma ação autônoma. O cliente gasta um pouquinho mais com a doutora, mas a chance de ganhar aumenta 90%. Por quê? Porque é uma ação cara crachá, não tem como o juiz negar a própria ação reivindicatória, né? Entendi. E aí eu vou entrar em desfavor do mesmo pessoal do uso capião. Do mesmo pessoal do uso capião. Ou seja, eles vão tomar duas pauladas. E duas pauladas não dentro da mesma ação, por quê? Porque a gente vai aumentar a nossa chance de ganhar o arbitramento de aluguel. E se a gente ganhar, pronto, a gente conseguiu indiretamente bloquear o uso capião deles, né? Eles podem propor de novo. Tudo bem? Entendi. O arbitramento de aluguel por fora é uma ação estratégica, porque nós vamos ganhar, por fora vamos ganhar com mais facilidade. Dentro da ação indicatória, a chance de dar errado é muito grande, porque o judiciário vai querer dar o contraditório. E esse arbitramento de aluguel, além de forçar eles a pagarem aluguel, vai desmotivar eles ficarem no imóvel, ou seja, um acordo para sair, um abandono, e vai nos ajudar no sentido de desmotivar um uso capião novo.
Porque nós vamos ter duas teses. A coisa julgada que já ocorreu dos campeões que eles perderam, e com o arbitramento de aluguel, dá pra gente bater que eles não têm posse, paga aluguel, entendeu? Eu faria essas duas, doutora. Muito mais seguro, muito mais rápido. Entendi. E de documentação suficiente, a documentação relativa ao trânsito em julgado, coisa julgada da usucapião? Na verdade, E o registro do imóvel. Isso, principalmente o registro do imóvel. Na verdade, o arbitramento de aluguel e a reivindicatória, a gente precisa do registro de imóveis atualizado, né? A matrícula atualizada. É o principal documento para a gente ter sucesso na demanda, né? Mas vai arrasar, hein, doutora? Vai mandar super bem. É o quê? A doutora vai arrasar com essas duas ações, viu? Porque uma... E doutora, olha que legal. Não, fica não. Deu certo de perder deles da gente ganhar a questão da usucapião. E aí o meu receio, agora que o senhor falou que tem essa possibilidade, é às vezes deles entrarem com esse pedido, até, não sei, até hoje não entraram, né? Não entraram com rescisória também, nada. Não, vai nesse caminho, que é o caminho que o cliente ele vai gastar um pouquinho mais com a doutora, de forma justa, mas é o caminho certo. Porque trabalhar com possessória, para nós, é uma fria. A gente só faz ação possessória, reintegração de posse ou manutenção, se o nosso cliente não tem o registro, aí não tem jeito, né? Mas nesse caso, trabalhar com uma possessória é um tiro no pé. Por que um tiro no pé? Porque o nosso cliente nunca teve a posse, né? Ele quer a posse pela primeira vez com base no registro. Então o certo é fazer o quê? Ação petitória. Porque se for a possessória a gente vai perder uma ação de risco, né? Então tem que ser o quê? Mesmo tendo o documento, assim, eu entendi o porquê do caminho, mas mesmo tendo o documento falando que, porque lá no documento consta eles como dono dessa parte, dessa gleba de terra, e com a coisa julgada da parte autora que perdeu, mesmo assim tem chance deles perderem? Tem chance, sabe por quê, doutora? Porque a possessória é cara crachá, né? O juiz, a juíza, o que ele faz numa ação possessória? Ele vai olhar se o autor da ação preenche os requisitos do 561. E o 561, ele esclarece o quê? Que na possessória, além de provar a data do esbulho e a turbação, nós temos que provar a nossa posse. Como que a gente vai provar a nossa posse? Não tem. Tem uma decisão muito legal, né, que é a improcedência do usucapião. Mas isso não é prova da nossa posse. Eles perderam o usucapião porque não provaram o ônibus domini, a posse qualificada, perderam por conta própria, né? Mas a gente não tem prova da posse, ou seja, a gente trabalhar com uma possessória é um tiro no pé. Na faculdade de Direito, a gente aprende o quê? Invadiu é possessória. Está errado, né? Porque sempre que o nosso cliente tiver registro, propriedade, a gente chuta as possessórias para longe. Eu brinco com os alunos, dão risada. Chuta que é macumba, as possessórias, porque é traiçoeira, é demorada, é cansativa e perigosa. E vamos trabalhar com o que a gente tem de melhor, que são ações petitórias, né? Então é muito mais seguro, né? É muito mais seguro. Uhum. E eu entrando com essas ações, eles ainda podem entrar com outro usucapião? Pode, doutora. Pode e provavelmente eles vão fazer isso, mas aí o que a doutora vai fazer? Vai se habilitar... Depois que eu entrar com o pedido, ele deve pedir outro usucapião, é isso? Na verdade, se isso acontecer, o que a doutora faz? Se habilita e fala, não, juiz, tá pagando aluguel aqui em virtude de um arbitramento de aluguel, existe uma reivindicatória em andamento. Olha, estão mentindo, mas eles já perderam o usucapião aqui. Ou seja, a doutora se habilita e questiona tudo, entendeu? Tem caminhos, né? Por exemplo, mesmo, vamos supor que eles já estão fazendo essa usucapião aí e eu posso seguir como tese de defesa o próprio julgamento de coisa julgada. Pode seguir como tese de defesa, ou seja, a preliminar seria coisa julgada, para ver se cola, né? No mérito, dá para usar também esse julgado em favor da doutora, dá para falar que falta um requisito, que é a prova da posse e o ônibus domini, que já foi julgado na ação anterior. Então dá para trazer isso por mérito. Só que a doutora fecha com chave de ouro falando que a posse nunca existiu porque eles pagam aluguel, em virtude do arbitramento de aluguel. E essa questão de arbitramento, é porque eu vou falar a verdade, eu nunca fiz arbitramento de aluguel não, doutora. Eu não sei como que funciona. Na verdade, a própria petitória de emissão eu também nunca fiz, vou ter que estudar, vou ter que montar, vou ter que me organizar para fazer. Esse arbitramento, o juiz vai olhar a documentação e já vai de cara arbitrar, isso? Tem que juntar algum tipo de avaliação? Na verdade, o arbitramento de aluguel é uma ação de 3 folhas, uma ação simples até. É uma ação de 3 folhas, a doutora junta sempre uma avaliação
pega um corretor, uma corretora de confiança, né? Quem tem que trazer esse documento à parte, né? E aí cobra o valor, sempre líquido e certo o pedido. E aí cobra esse valor. E pede tutela antecipada. Então o nome da ação é Ação de Arbitramento de Aluguel com Tutela Antecipada. E aí o que nós vamos fazer nessa ação? Nós vamos pedir o arbitramento de aluguel, né, que a doutora já tem o valor da variação, em tutela antecipada. A chance de ganhar essa ação é gigantesca, porque é cara crachá mesmo, né? O único fator é a gente não esquecer de falar do valor do aluguel exato e juntar uma variação, e principalmente a certidão de propriedade atualizada. Mas é uma ação, inclusive, a doutora pode fazer a ação, faz a outra ação indicatória também, marca comigo, eu corrijo essa plataforma, a doutora manda antes para o WhatsApp, eu abro, vou corrigindo e vou explicando passo a passo, ensinando para a doutora, se a doutora quiser, né? Por quê? Porque às vezes a doutora também fica perdendo tempo aqui, perdendo tempo ali com o livro, tem um monte de coisa para fazer, então faz do jeitinho que a doutora acha que é, mais ou menos, e a gente finaliza a peça aqui ao vivo, viu? Tá, e aí eu consigo fazer isso, posso fazer tanto a petitória quanto a reivindicatória, e passar para o senhor como que funciona essa correção? A correção eu gosto muito de fazer, igual a gente está fazendo aqui, a mentoria. A doutora me manda antes, a doutora vai até onde conseguir, nas duas, e me manda. Aí vamos ter o nosso horário marcado, a gente fica 1 hora ali, eu vou corrigir e finalizar as 2 peças. Ó, doutora, aqui ó, funciona isso, aqui pode acontecer isso, porque eu consigo te explicar em cima da sua peça. E aí é um modelo que você vai usar para a vida toda, né, as 2 petições, mas te ajuda bastante, até para se manifestar do que possa vir, entendeu, doutora? Entendi. Não, tá certo, então. Na situação, por exemplo, lá, a gente não sabe como tá e não sei até onde eles têm disponibilidade para ir lá. Eu preciso juntar a situação que se encontra o local hoje ou não tem necessidade, tendo em vista que eu já tenho o documento lá do cartório? Não tem necessidade, porque é uma ação petitória, e a petitória, a briga qualquer, é registral. Quem tem o registro? Eu tenho o registro, eu quero a posse pela primeira vez, eu quero a posse de volta, com base no registro. Então não tem necessidade não, doutora. Então aqui teria que ser uma avaliação só em base do registro mesmo. Só. Tanto é que a ação de arbitramento de aluguel ela vai ficar com 3, 4 folhas no máximo. Por quê? Porque cara crachá mesmo. A reivindicatória vai ficar com umas 12 folhas, porque é importante abrir uma preliminar, alegar que não tem prescrição na reivindicatória, mas a arbitramento de aluguel é uma ação mais simples. E a doutora vai levar, viu? Vai levar. Que era o meu outro receio, doutor, pelo tempo aí que se passou desde 2004, tanto é que entraram, e aí agora 2021 teve o trânsito em julgado, e até hoje não conseguiram, e pelo jeito o pessoal ainda está lá, isso daí então não tem essa prescrição, né? Não tem, na verdade abre uma preliminar nessa ação, falando que não tem prescrição. A ação de direito de propriedade não tem prescrição, né? Então tem juízes maldosos que eles falam, prescreveu 10 anos para correr atrás do prejuízo, mas não é verdade, né? Eu falo isso com muita propriedade porque nós fizemos uma ação de um centro espírita aqui que nos contratou, doutora, primeiro grau, o juiz quis se livrar do processo, fora do Ipiranga, hein? E aí nós ganhamos esse segundo grau, e o segundo grau deixou bem claro, não existe prescrição em ação indicatória, né? A doutora tem a opção de abrir uma preliminar já falando sobre isso. Eu talvez, né, eu fiz isso em algumas ações esse ano já, mas eram questões que eu vi que o juiz era meio sem vergonha, se livrava das ações. Mas quando eu percebo que o juiz é honesto, o juiz, a juíza decide com honestidade pelo menos, o que eu faço? Eu nem entro nesse mérito, porque eu uso como matéria de defesa. Se a parte, fala... entendeu? Se a parte alegar em contestação, eu falo, peraí, você está totalmente enganada, né? Porque se a gente usa isso na inicial, a gente alerta eles para bater nisso. Eles vão ficar pesquisando jurisprudência para falar que sim, né? Então, o legal é a gente matar o quê? Na réplica, né? Se isso for levantado, a gente mata na réplica. Fala, inclusive a jurisprudência está desatualizada, né? E é verdade mesmo, está pacificado no Brasil que não tem jurisprudência, não tem de fato prescrição, né? Tá? Inclusive, isso é uma decisão recente aqui no escritório, então eu deixaria para matar na réplica, sabe, doutora? Não, tá. Então... Uma ação custa em torno de uns 10 mil, né, que é arbitramento de aluguel, e a reivindicatória ela custa de 12 até 16 mil. A doutora tem os valores, né, mas é só para a doutora saber o valor de mercado, para o cliente saber que a doutora sabe, né? Para eu ter uma noção também. Não, é porque assim, doutor, o que acontece? Ele chegou até a
a falar comigo, que quer, aí ficou naquele negócio, né? Desde 2021, a gente vai seguindo, vamos ver se esse pessoal propõe um acordo, vamos ver se eles saem de lá de bom, né? De bom grado, sem ter que, porque já perderam, né? Mas aí agora tentar resolver nessa situação. Em relação à gratuidade da justiça, o senhor acha que consegue para a autora? Ela está trabalhando como professora? Consegue. Junta ao imposto de renda, as declarações, bate nisso que ela é professora, traz extratos, né? Então dá para resolver sim. Pede sim. Não, a gente já tem, fundamenta bem, pede sim, doutora. Tá. E como que funciona essa questão que o senhor está fazendo a correção? Porque depois de hoje eu já vou tentar providenciar já para fazer isso. Que ação que pode dá marcar, pra gente fazer? Assim? Marca com a Camila e aí a doutora já deixa as duas peças do seu jeitinho pronto até onde a doutora achar que tá bom, e aí já manda e marca com a Camila. E aí eu faço essa correção. Em menos de 1 hora a gente faz isso, deixa as duas prontas, tá? Certo, a gente sem falar demais, até em relação à questão da petitória mesmo, isso. né? Sabe por quê, doutora? Se a doutora ficar entrando muito no mérito do uso capião, tudo, pega um juiz, uma juíza ruim ou fraco, capaz de ele fazer confusão, né? Com possessório. Então, pelo contrário, vamos focar é uma ação petitória, não, juiz, por favor, não faça confusão, não é possessória, ok? Tem a súmula 487 que diz uma discussão de posse prevalece o domínio. Dá para bater muito nisso, entendeu, doutora? Permanece o domínio é o documento. É o documento, é isso mesmo. Prevalece o domínio, que é o documento, o registro. Ação de posse, tá? Não, então eu já vou providenciar aqui. São duas ações que a doutora vai cobrar os honorários, mas vai ganhar as duas, doutora. Porque se a doutora fosse em outro caminho, nossa, era um tiro no pé. Porque a situação é complexa, né? Então vamos aproveitar. E aí o principal, conferir direitinho se eles têm um registro, né? Mas o que prova esse registro? É a certidão de propriedade atualizada, mas deve ter. A certidão de propriedade que você fala é o registro do imóvel? O registro do imóvel. Tá, tem. Aí, só que consta lá, né? No registro do imóvel, que é três glebas que fala, né? Que é um pedaço ali da fazenda só. O restante é deles. A fazenda Cafezeiro, ela tem 3 glebas de lá. Tá. Aí no documento, outra situação. Lá no registro imóvel consta isso e consta a existência do processo do campeão, mas ele já finalizou. O que eu preciso fazer ou não tem necessidade de tirar esse registro de lá? Eu já posso pegar a certidão e seguir com as ações? Na verdade, a doutora não está presa, né? O uso capião foi julgado improcedente, mas isso independente da reivindicatória, porque a ação reivindicatória é uma petitória, né? É uma ação de registro. Então, o documento que a doutora precisa para fazer a ação reivindicatória, arbitramento de aluguel hoje, qual que é? A certidão de propriedade atualizada, só. Que tem lá, que consta que é dela, que ela é dona das 3 glebas de terra. É isso mesmo. Independente de ter o registro de uso capião. Independente de ter o registro de uso capião. Entendi. Não, então eu já vou dar seguimento e vou falar com a Camila aqui, que se for o caso a gente, pro doutor conferir para mim e eu já efetuar o protocolo, então. E outra coisa, finalizando a correção, eu já te explico, já te ensino, e a doutora está pronta para fazer o protocolo. Acabou, já faz o protocolo, se livra disso, né? Com amor e carinho. Eu tô quase endoidando. Sai o peso das costas, a doutora fica calma, tranquila, vai dar tudo certo. E aí eu te explico os despachos que podem sair, te ajuda bastante, tá? Não, então tá bom. E aí, precisando, eu volto aqui. Aí a gente Combinado. vai combinando. Conta comigo. Você tem um professor e um amigo aqui. Obrigada, professor. Obrigada, viu? Agora que eu vi aqui, né? A gente tira o óculos, parece que o olho da gente fica pequenininho, né, doutora? Vamos um pouquinho para aumentar o olho aqui, senão... Tchau, doutora. Fica com Deus, tá? Obrigada. Já vou falar com a Camila aqui. Já sabe as ações, já sabe os valores. Acabou. Vem do cliente fazer agora, viu? Tá bom. Obrigada. Viu? Tchau, doutora. Fica com Deus. Tchau, tchau.